Boa noite, seja bem-vindo para mais um programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Nesses tempos de insegurança, Brasil afora, por todo o país as pessoas vivem sobressaltadas, se discute cada vez mais políticas para trazer um combate mais efetivo à criminalidade, para enfrentar a impunidade. E um dos assuntos recorrentes nesses momentos sempre é a velha questão da redução da maioridade penal. Um assunto que não foi contemplado no pacote apresentado agora há pouco pelo ministro Sérgio Moro, mas que faz parte do programa de governo de Jair Bolsonaro. Já existe, inclusive, um projeto aprovado em 2015 na Câmara e que espera a apreciação do Senado. Um projeto que propõe a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Até que ponto isso realmente pode influenciar na questão dos índices de criminalidade, no aliciamento dos menores para o crime? O quanto essa discussão da maioridade ou da redução da maioridade pode realmente trazer benefícios para a sociedade? É o que nós vamos discutir essa noite no nosso programa, tendo como convidados a advogada e coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, Ariane Leitão, a também advogada Paula Cassol, o delegado titular da primeira delegacia para o adolescente infrator, Tiago Solon Albeste, e o promotor de justiça na área da infância e juventude, Júlio Almeida. Nós, claro, lembramos que a sua participação nesse debate é fundamental. Você tem que ter a sua opinião aqui veiculada no programa, sim. E como é que você faz isso? Você acessa pelo facebook.com/rdcdigital, ou então pelo WhatsApp, o número que você vê aí na sua tela, que é o 99815-9990. Participe, mande aí a sua opinião, mande o seu argumento que a gente lê aqui no ar para contribuir com esse debate. Vamos começar então a nossa conversa e eu já abro essa discussão. Claro que são muitos pontos a serem abordados, é um assunto que sempre é acompanhado de muita polêmica, os argumentos são muitos, né, contra e a favor, mas eu vou usar então um argumento que tem pelo menos uma base técnica, que é essa pesquisa que deve ser do conhecimento de todos, que foi feita pelo Datafolha no final de 2018, que fala sobre a opinião da população sobre a redução da maioridade penal. A gente tem um ranking. Essa pesquisa apontou que 84% das 2.077 pessoas pesquisadas em 130 municípios é a favor da redução. Contrários, 14%, indiferentes, 2%. Eu vou perguntar, antes de conversar com as advogadas que trabalham com isso, vou perguntar direto aqui para o nosso promotor, que trabalha com isso há tanto tempo. Claro que pesquisas, né, não são uma verdade absoluta, mas são um trabalho técnico, tem lá uma base científica, é, bem ou mal, uma demonstração de opinião de uma parcela importante da população, conforme os critérios de amostragem. Elas indicam, promotor, pela experiência que o senhor tem, realmente uma tendência de que a população exige essa mudança? Realmente, é uma posição da população nesse sentido. As pessoas, pelo clima de insegurança, pelo clima de violência que nós vivemos, evidentemente se voltam com relação aos adolescentes, querendo que se trate eles como adulto. Só que isso, há uma falta de conhecimento sobre a finalidade da medida, sobre as consequências da medida e sobre o que é o cumprimento de uma medida socioeducativa de internação. Nós vamos poder discorrer agora durante o programa. Não há dúvida que a população pensa desse jeito, a população pensa sobre o armamento, a população, se perguntaram sobre a pena de morte, também vai ser bem alto o índice percentual nesse sentido, porque as pessoas não aguentam mais a questão da violência, mas às vezes focam na questão errada. Então nós temos que colocar os pontos na mesa, conversar sobre isso e ver o que é mais importante para a sociedade. E realmente não é esse o melhor caminho. Existem outros caminhos melhores nesse sentido, com efeito bem melhor, com duas mudanças legislativas infraconstitucionais que podem resolver muito esse problema, inclusive quanto à dita sensação de impunidade do adolescente infrator. Quer dizer, obviamente que pela temperatura da situação, há tanto tempo o país inteiro vivendo sobressaltado, as pessoas têm já visões muitas vezes distorcidas sobre como a justiça funciona, né? Interpretação errada do estatuto, inclusive dos próprios operadores do direito. A falta de espaço, como é nos presídios também. Então, existe todas umas circunstâncias que levam a esse pensamento popular comum. Mas vamos tentar demonstrar que não é por aí o caminho. Existem outras soluções melhores para isso. Delegado, qual é a sua impressão?
lá na delegacia, o senhor lida com menores infratores aí todo dia. A sua impressão desse momento hoje, como lidar com isso? O senhor percebe que realmente os menores estão cada vez mais envolvidos com o crime? Sem dúvida alguma. Essa pesquisa ela reflete muito bem a sensação da população, e essa sensação ela se justifica especialmente quando a gente faz uma análise qualitativa das ocorrências policiais. Muitas vezes, quando tu trabalha com estatística, tu trabalha apenas com números, mas quando tu vai fazer uma análise do conteúdo realmente dessas ocorrências, tu começa a perceber que existe sim uma audácia, existe até mesmo, a gente pode utilizar essa expressão, uma periculosidade acentuada em determinados fatos. Alguns atos infracionais praticados com grave ameaça, com a violência acima da média. O senhor percebe que os menores infratores estão agindo com mais violência? Eles agem, na verdade, porque eles estão refletindo, muitas vezes, o comportamento adulto de outros agentes que também praticam os atos. Os modelos que eles têm no ambiente que Exatamente, eles vivem. Porque é uma ilusão nós acharmos que os adolescentes agem entre eles e que eles têm uma espécie de ação delituosa diferente da dos adultos. Muito pelo contrário, nós temos várias e várias ocorrências em que o adolescente ele é apenas mais ou um coautor ou um partícipe daqueles delitos que são praticados pelos adultos. E esses adultos, inclusive, pertencentes a facções criminosas. Então, toda essa gravidade que acontece na conduta do adulto automaticamente está se refletindo Até porque nós não temos mais criminoso velho, né? Não temos. 24 anos, acabou. Então, realmente, isso é verificado no dia a dia. Essa sensação, ela acontece todos os dias na análise das ocorrências dentro da delegacia de polícia. E a gente pode constatar também que a idade deles também é cada vez menor? Acontecem casos, bastante casos, assim, de repercussão. Inclusive, essa semana, nós acabamos apreendendo uma adolescente que ela tem uma reduzida idade. Também se fala muito em faixas de idade. 17, será que 17 seria uma faixa mais segura? Se diminui, mas ainda continua segura? Nós não temos essa segurança, porque isso é caso a caso, varia muito conforme a realidade de cada adolescente. Então, nós vamos ter casos graves cometidos por adolescentes de 15, de 16 anos e outros de 17, mas existe um padrão de que os adolescentes cada vez mais estão dentro do contexto da criminalidade organizada e da criminalidade violenta. Isso é fato. Ariane, um dos argumentos de quem é contra a redução da maioridade penal é que essa faixa de idade que está se considerando trazer a punibilidade, digamos assim, é uma faixa em que psicologicamente os adolescentes ainda estão num período de maturação psicológica, estão se desenvolvendo a personalidade como pessoas, e que isso seria por mais subjetividade que haja nisso, mas também tem um lado científico, biológico. Senão não seria biológico, claro, senão não seria um argumento usado com tanta frequência. Esse é um fator determinante para se discutir realmente a inimputabilidade de um menor? Eu acredito que sim. Pelo que a gente percebe, pelos estudos que a gente tem acesso e pela própria experiência na Comissão de Direitos Humanos, ali, dos casos que chegam para nós de adolescentes em situação de crime, né? Na sua maioria tem casos, estão em situação de vulnerabilidade social também. O que a gente percebe? Não é possível a gente tratar adolescentes como adultos. E eu acho que esse é um elemento fundamental, que não é uma questão de opinião, é uma questão de ser. Né? Na minha opinião, o adolescente e o adulto são iguais. Não, não são iguais. Né? Os adolescentes estão numa fase de transição, nesta fase de transição é a fase onde o caráter também, né, desse adolescente está sendo moldado para a vida adulta e, portanto, isso, sem dúvida, influencia para que a gente possa ter adolescentes e adultos cumprindo aí as suas, ou a medida socioeducativa ou a sua pena em locais separados, diferenciados. O que a gente percebe também é que estes locais, que são locais para o cumprimento da medida socioeducativa, eles deixam muito a desejar. E o que nos preocupa, do ponto de vista do movimento de direitos humanos, especialmente, é que se na cadeia esses adultos não se ressocializam, não têm uma capacidade
de não cometer outros crimes, de reincidir, né, em virtude das más condições, nesses espaços da fase também são muito, como a fase, também são muito parecidos. Né? São espaços de tortura, são espaços onde tem pouco acesso Vou ter que ou discordar quase nenhum. da senhora. Já. Nós recebemos denúncias de tortura na fase. Então, Vou começar a discordar da senhora. Não, mas é que nós recebemos denúncias na fase sobre isso, né? Pode não ser em todos os lugares, mas nós recebemos, a Comissão de Direitos Humanos é um espaço, né, que a população tem para chegar e denunciar o que acontece. Inclusive, a fase nós já fomos chamados muitas vezes para fazer visitas lá e que a gente acaba tentando contatar sempre, fazer essas visitas junto com a Defensoria, inclusive, possivelmente no próximo período a gente deva fazer ainda antes de deixar a Comissão de Direitos Humanos, a nossa equipe, junto com o deputado Jefferson Fernandes, que é o nosso presidente, né, e assume uma outra comissão no próximo período. Mas, então, retomando, né, esses espaços de cumprimento da medida socioeducativa que deveriam também ser repensados, né? Esta medida socioeducativa, quando é uma medida restritiva de liberdade, ela precisa cumprir alguns aspectos que são diferenciados em relação ao adulto quando cumpre pena. Né? Então, um adolescente precisa ter um acesso à educação, ele precisa ter um acesso mínimo ali a oportunidades, ou seja, um curso técnico ou penas alternativas para que ele tenha, como nós falávamos aqui antes de começar o debate, né, esse jovem ele esteja em condição de recusar o tráfico de drogas. Eu acho que a gente tem que realmente tratar, e esse programa a gente vai abordar com mais profundidade na questão do sistema, as possibilidades de reabilitação, o quanto existe a reabilitação e a ressocialização, mas eu queria insistir um pouco mais nessa questão biológica, digamos assim, desse momento em que existe essa construção de personalidade. Eu queria perguntar aqui então para a Paula, a gente sabe, a população costuma nortear os seus raciocínios em relação a esse tipo de assunto com aquelas máximas, tipo, criança que faz criança não é mais criança, né? Ou então matou gente já não é mais gente, é adulto, etc. e tal. Qual é a sua visão, né, em relação à construção deste ser nessa idade e o quanto ele pode ser, de fato, responsabilizado por crimes, os chamados crimes hediondos, por exemplo? Bom, boa noite a todos. Acho que tem uma coisa que vem antes, né? A gente falou assim sobre sensação de impunidade. Hoje não se tem uma ideia disso. As pessoas que estão na rua, a pessoa que acorda, pega o ônibus às 5 da manhã, vai trabalhar, tem que ficar num lugar ermo, escuro, aguardando por isso. Vai ser assaltada ou na ida para o trabalho ou na volta para o trabalho. Às vezes vai chegar num ambiente hostil, onde os traficantes tomaram conta do seu condomínio, a pessoa mora ali, as mães não têm o que fazer para proteger as suas filhas e aquele adolescente, ele tem 14, 15, 16 anos, um fuzil ou uma outra arma de fogo, ou uma arma branca que vai ameaçar as pessoas que moram ali. Então, assim, a gente não está falando, em primeiro lugar, sobre diferença de idade entre a vítima, né? A gente estávamos falando aqui, doutor Júlio, sobre pedofilia, os casos gravíssimos que a gente vê aqui, mas uma pessoa que tem 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, ela não pode ser tratada dos 12 aos 17, como se tivesse a mesma idade, como se tivesse a mesma maturidade, e nem a psicologia tem um consenso a esse respeito sobre a capacidade de cada indivíduo saber ou não os atos, a seriedade que eles estão tomando ou não estão tomando. Então, a gente tem países onde a maioridade penal, a pessoa não é inimputável a partir dos 7 anos, vai cumprir pena como maior, às vezes em ambiente separado, 7, 10 anos, 12 anos, 14 anos. Alguns países, como a Argentina, passou de 14 para 16, agora eles querem voltar para os 14 anos de idade. Então, o que a gente tem visto é que as pessoas querem o fim da impunidade e estão cansadas de ver um menor de idade que teve 10, 15 passagens pela polícia ou pelos centros, né, que atendem as crianças e os adolescentes, às vezes sem ficar internado, como foi o caso de um dos assassinos daquele médico ciclista que levou uma facada na Lagoa, no Rio de Janeiro. Foi um caso emblemático que as pessoas ficaram chocadas. Um daqueles meninos passou 15 vezes pela polícia e não foi internado. Passou uma vez, uma internação de 45 dias. Então, foi preciso que ele, mesmo tendo mais de 5 atividades criminais, com arma branca, morava numa favela ali próximo, agia com um amigo dele, os dois passavam de bicicleta, esfaqueavam as pessoas para pegar a segunda bicicleta para ir embora. Aí o menino começa a fazer isso com 12 anos. Aí faz com 12. Não cumpre nenhuma medida restritiva de liberdade. Mesmo se fosse cumprir, ficaria no máximo 3 anos
E o que a gente tem visto é que a média hoje, doutor, não passa de 7 meses de internação. Então, não tem como a sociedade não se revoltar com a falta de punibilidade, independente da idade. E quando ele chega aos 18, é como se zerasse aquele processo, né? Não há a reincidência, Máximo 21 né? anos. exatamente. Ele vai até o Como é que funciona? 21. Até 21 Pode anos. ficar até 21. dividido até os 21 Até os anos. 21. anos. Mas no máximo Ela 3 anos. E ela é analisada a cada 6 meses, né, pelo juiz. Exatamente. Mas o juiz tem que levar em consideração a análise que é feita, o doutor Júlio vai explicar aqui muito melhor depois, dentro do estabelecimento que ele está. Então, a gente tem a sociedade que é vítima hoje, né? Não estou aqui simplificando a questão, dizendo tem que colocar todo mundo dentro da cadeia, como se as propostas legislativas que estão em trâmite hoje no Congresso Federal dissessem isso, quando não dizem. Na verdade, a ideia é que os menores, a proposta que foi aprovada no Senado nos 2 turnos e foi para a Câmara, é que menores entre 18 e 16 anos, considerando a redução para 16 anos. Eu tenho uma outra proposta aqui para defender também. Fiquem internados num lugar separado dos adultos, né, com todos os direitos que são previstos ali, mas que eles cumpram, mas que possam cumprir uma pena maior. Não ficando, claro, separados de acordo com periculosidade, enfim, tudo isso. Mas os menores dessa idade, que também deveriam ficar em estabelecimentos assim, a gente vê que tu tem o de 12 anos convivendo com o de 14, de 15, de 16, que vivem numa escola do crime. Mas, ao mesmo tempo, tem esse caso do assassino do Champinha, que nunca ficou numa internação e é uma pessoa extremamente cruel. Então, as pessoas estão dando facadas antes de tomar a bicicleta porque virou uma banalização da violência. E é isso que as pessoas querem. Ele ficou internado e depois seguiu-se numa situação de internação psiquiátrica. O Champinha. Não, desculpa, eu estava falando do ciclista, do menino que esfaqueou. Isso é outro problema, doutor, porque agora a gente tem... Em alguns casos, o Ministério Público faz um trabalho excepcional, como esse do Champinha, embora o advogado dele aqui, os meus colegas criminalistas vão ficar bravos comigo, né? Tá numa medida hoje, quantos anos? 20 anos? Não me lembro. No total do crime, acho que foi em 2003. Então, a gente tem ele cumprindo uma medida, não vai ser solto, aí o advogado vai lá, entra com recurso, porque... diz que já passou o tempo de internação, que depois desse período ele teria que ser solto. Mas os psiquiatras consideram que ele não tem condições psiquiátricas de estar na rua. Isso aconteceu também com o assassino. Ele está numa medida de segurança sem ter cometido crime. Não, então, mas eu acho que ele isso cometeu, que a Paula tá falando é uma coisa importante, crime. porque a Paula ela citou agora alguns casos específicos. E eu acho que esse é um elemento importante da gente discutir, né? A lei ela não pode se pautar pela exceção. Então, eu acho que nós temos casos muito emblemáticos de adolescentes realmente que cometeram crimes muito violentos, com extrema crueldade, como o doutor falou aqui, mas que estas exceções não podem ser, né, a causa de nós mudarmos a lei. Por quê? Né, alterarmos a lei, sendo que vários elementos a gente podia discutir mas aqui, né? Latrocínio cometido por menor de idade não é caso isolado, isso acontece todo dia. Isso não é, né, doutor? O que eu verifico é que a gente pode São identificar 4% uma somente falta. Os crimes de adolescentes no país, né? Se a gente for como a gente fazer diz, o levantamento, se olhar, são 4%. Se olhar a estatística, pode ser que eu considere 4% pouco. Mas se eu for ver a realidade das pessoas que são atingidas por esses 4%, a resposta deve ser outra. Os adolescentes Mas são mais o IBGE, vítimas do que 4% criminosos dos crimes, nesse país. 4% dos crimes são cometidos por adolescente. O IBGE informa que 8% somente da população é composta de jovens entre 15 e 18 anos, que a maioria dos infratores estão nessa faixa de idade. Então, a gente não pode fazer uma comparação genérica colocando todo o universo criminal, quando, na verdade, a população é muito menor. Se a gente fizesse um comparativo entre pessoas que cometem crime dos 32 aos 36 anos, isso também seria um percentual muito pequeno, porque não é feito um comparativo universal. Mas aí que eu vou dizer que o adolescente infrator, número de pessoas com essa idade, número de adultos com relação à população carcerária e à população internado, no Rio Grande do Sul, pelo menos na fase, é muito maior o número de adolescentes internados do que o número de adultos presos. Se nós pegarmos isso. O que há é uma deturpação do sistema, como a senhora falou, com relação a várias passagens pelo sistema de justiça e continuar livre como aquele. Isso é má aplicação da lei. O que nós vivemos, que nós temos que entender algumas coisas. Em primeiro lugar, não é por acaso que se trata de forma diferente a criança, o adolescente e o adulto.
a maturidade cerebral, ela vem aos 24, 29 anos. É o desenvolvimento cerebral que começa pela parte de trás do cérebro e vem até a parte da frente do cérebro, que é a parte lóbulo frontal, que é a parte do comedimento, que é a parte dos freios. Do autocontrole. Do autocontrole. E é isso que tem que ser desenvolvido. Qual é o problema disso? Pela impulsividade adolescente. Agora, se nós pegarmos, como várias vezes, tem 4 adultos e tem um adolescente num assalto, num latrocínio, quem é que vai ser a notícia? O adolescente. Claro. Vai assumir. Não é que vai assumir. A notícia será do adolescente. Porque isso choca mais. chama choca atenção, mais. Choca mais. exatamente. Não é isso que se espera de um adolescente Não que espera- está num não é- processo de formação, é que- processo de educação. Isso. Não é isso que se espera e não é isso que se vê. Então, o que se precisa entender? Existem outras medidas que são muito mais eficientes e com projetos de lei muito inteligentes que tramitam no Congresso Nacional, como o escalonamento das medidas. Muito bem, hoje o sistema é para todos, dos 12 aos 18 anos de idade, é 3 anos no máximo. Isso está errado. Falta proporcionalidade. Está completamente errado. Existe um projeto de lei que diz o seguinte: dos 18, dos 12 aos 13, medida máxima 3 anos. Dos 14 aos 15, 4 ou 5 anos. Dos 16 aos 17, tanto. Dos 17 aos 18, chega a 10 ou 12 anos. Isso é muito mais proporcional. Porque se garante uma coisa: o sistema de internação, no Rio Grande do Sul, pelo menos, e alguns estados sérios desse país, é 1000 vezes melhor que o sistema adulto. Hoje, se alguém entrar no presídio central, o que vai acontecer com ele? Obrigatoriamente, ele está numa facção. Ele vai dever para a facção e ele vai ter que entrar para a facção, e os familiares, inclusive, porque vão ter que pagar a cantina dele. Quando ele sair, ele vai ter que pagar a conta. Ele vai ter que assaltar a todos nós. Se nós reduzirmos a menoridade penal, nós estamos colocando esse adolescente nesse sistema carcerário e estamos dando soldados para a facção. Mas esse é um ponto. Que é um Mas esse é sistema um ponto. que sequer Esse é um ponto. não está sendo discutido, né? Não, mas esse é é um um ponto sistema a que ser sequer está discutido. sendo discutido. Não, o que que é? Carcerário, proposta nem no legislativa projeto do não é Moro. essa Se me que tá em permitem, limitação. se me Delegado permitem, Alckmin. quando surge, Delegado. quando surge o assunto vamos reduzir a menoridade, cabe o mundo dentro disso. O que nós queremos? Nós queremos simplesmente aplicar tanto a legislação penal quanto de execução penal a esse adolescente. Nós queremos, daqui um pouco, aumentar a culpabilidade, aumentar, digamos, o prazo da medida de internação sem submetê-la a um regime de execução que é o mesmo do adulto. Então, existem várias configurações que podem ser feitas. Inclusive, como o doutor comentou, seria inclusive até de boa medida que isso fosse tratado no plano infraconstitucional, porque senão nós vamos cair numa discussão. O que é reduzir a maioridade penal? Nós vamos discutir a Constituição Federal. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. E isso nós vamos cair numa discussão se a norma que estabeleceu a maioridade aos 18 anos é uma norma que pode ou não ser modificada. Sim. A chamada cláusula pétrea. Se até hoje nós não conseguimos enfrentar isso legislativamente, quando isso, se porventura for mudado, chegar no STF, nós temos condições de avaliar quanto tempo essa discussão vai acontecer. Então, daqui um pouco, nem é no plano constitucional que a gente pode resolver isso. Pode ser no plano infraconstitucional, estabelecendo proporcionalidade, porque eu concordo com a doutora que adolescentes não podem ser tratados como adultos, em determinada medida. Mas nem todos os adolescentes podem ser tratados como os outros adolescentes. Porque tem adolescentes e atos infracionais e atos infracionais. Nós pensamos primeiramente nos atos infracionais cometidos com violência ou grave ameaça. Tá? Então nós temos um caso concreto. Vamos partir para um caso concreto. Um adolescente, ele e mais 3 ou 4 são apanhados na noite num veículo que está em situação de furto ou roubo. Vamos colocar em situação de roubo. Esse adolescente é conduzido para nós, teoricamente, em flagrante do quê? De uma receptação, porque o veículo no qual ele está é fruto de roubo. Bom, se começa com uma receptação, mas é comum, simplesmente, nessa apreensão, quantidade de armas, pistolas 9 milímetros, armamento, às vezes, muito melhor que o da polícia, e é um crime cometido sem violência ou grave ameaça. Essa receptação está cheia de armas. Aí o que tu faz? Tu procura a vítima do veículo roubado,
e ela comparece na delegacia e reconhece aqueles adolescentes como autores do roubo. Na verdade, eles não cometeram uma receptação, eles cometeram o roubo, utilizaram esse veículo e estão na rua de novo para praticar outros roubos e são apreendidos com armamento pesado. Com certeza, esse adolescente não é o mesmo adolescente que deve receber uma medida mais branda. É um outro tipo de adolescente que comete um outro tipo de fato. Então, o ECA, ele peca muito pela falta de proporcionalidade. Isso é o que nós verificamos no dia a dia. E como é que isso acontece no sistema hoje, doutor? O senhor que tem uma experiência larga nesse... Essa diferenciação que o delegado está falando, como é possível colocar isso em prática com o sistema que nós temos hoje? O adulto, se tiver adulto junto, vai responder só que pelo mesmo crime, enquanto adolescente pelo ato infracional. É que o sistema é diferente. Qual é a concepção hoje do sistema penitenciário? Infelizmente, descumprindo a lei de execuções penais. É um local de depósito de gente. Infelizmente, pela falta de recursos, pela falta de vaga, por uma série de coisas. É um depósito de gente. O sistema socioeducativo é diferente, porque ele está embasado no princípio do desenvolvimento, pessoas em desenvolvimento. Na verdade, hoje, o adolescente... E vou falar uma coisa aqui que pode chocar muita gente. Eu digo que hoje, em Porto Alegre, o adolescente que nasce na Vila Cruzeiro, entre aspas, ele está condenado a ser antibala. Se ele nascer na Vila Bom Jesus, abre aspas, ele está condenado a ser bala. Por quê? Quando completar, são as facções mais conhecidas aqui na cidade. Quando completar 8 anos, o tráfico vai cooptar ele para ficar cuidando lá na frente para ser aviãozinho. Quando ele completar seus 12, 13 anos, ele vai receber uma 9mm do tráfico e ele vai ser segurança do tráfico. Ele não pode namorar uma guria da Cruzeiro se ele morar na Bom Jesus, ou se ele for da Bom Jesus e namorar uma guria da Cruzeiro. Nem no posto de saúde. Ele não vai poder atravessar a rua. Então, por isso, entenda, por favor, condenado. A sociedade está fazendo isso. O sistema hoje está fazendo isso pela falta do Estado na periferia. Que é a nossa clientela. E que é a raiz de todos os problemas sociais do Brasil. Então, nós temos que entender diga-se de passagem. Exatamente. Né? Nós temos que entender isso. Hoje, o guri que entra na fase, são 600 guris presos em Porto Alegre hoje, 33 meninas, 1.200 no Rio Grande do Sul. Quando ele entra, ele é analfabeto funcional, porque já foi cooptado pelo tráfico, porque ele não tem pai, o pai não aparece nunca, é sempre a mãe ou a avó. Ele analfabeto funcional e com a 5ª série do ensino fundamental. Na fase, ele evolui 3 ou 4 anos de série, porque tem escolas muito boas. O complexo da Cacique, da Padre Cacique, é fantástica a escola de lá. Lá na Cruzeiro está em evolução. Ele vai receber saúde, porque ele vai entrar com uma série de circunstâncias, vai receber, toda unidade da fase é uma USB, Unidade Básica de Saúde. Ele vai receber isso. E o sistema, em que pese as unidades, algumas unidades estarem muito ruins, eu tenho ação já julgada procedente contra quase todas as unidades, porque elas não se prestam mais para isso, o Ministério Público entrou com ação, ganhamos as ações nesse sentido, ele evolui lá dentro. Ele sai muito melhor do que ele entrou. Ele vai ganhar de alguns quilos lá dentro, porque ele vai estar longe da droga, ele vai estar longe do crack, ele vai estar longe da cocaína, ele não vai passar a noite loqueando, a noite fazendo correria. Então, ele vai melhorar. Qual é o problema quando ele sai? Ele vai para um sistema chamado de sistema do egresso, ele vai ter oportunidade de um curso e vai ganhar, se frequentar, meio salário mínimo. Qual é o problema? Ele vai sair, ele vai ser cooptado para, me traz um Peugeot 208, que vai ser R$ 1.200 para ele, vai ganhar. Me traz um HB20, R$ 1.500. Me traz uma Tucson, nova, R$ 3.000. É isso que vai ganhar. Então, fica muito difícil. Ou então entrega a droga em tal lugar. Entrega, nem vale a pena. Quando ele entra na droga, ele vai se embolar, como ele diz. Mas é este o problema. Mas quem é que manda isso? É o adulto. É o chefe do tráfico, que não tem mais de 24 anos, porque acima de 24 já morreu. Mas hoje tem dono da boca com 17 anos. Exatamente. Outra circunstância que nós temos que alterar na legislação federal. O crime de corrupção de menores, que é participar junto com o adolescente. Isso é ridículo, de 1 a 4 anos. Quando ele está junto com o adolescente. Tinha que ser uma pena de 12 anos no mínimo, pela hediondez, porque ele está roubando a juventude, não só daquele adolescente. Isso tinha que estar nesse pacote agora. Tinha que estar nesse pacote. O que o legislador diz quando ele estabelece uma pena de 1 a 4 anos?
que essa é uma infração de médio potencial ofensivo. Ele cooptar ou Será que... praticar o crime Mas junto com tem o a adolescente. aí um a elemento questão da biológico representatividade. que tu falava Está em trâmite antes, para fazer isso. Que é o elemento biológico que tu perguntava para nós aqui, né? Como é importante a diferença. Ou seja, o adulto tem total condição e discernimento de definir o que faz ali, inclusive de cooptar esse jovem que ainda está em formação e é muito mais suscetível exatamente a esse aliciamento em relação ao crime. Então, são esses elementos biológicos e da formação do adolescente que a gente precisa colocar. Não é possível tratar esses adolescentes como adultos. Eu insisto porque se os adolescentes no país têm uma característica, é exatamente ao contrário, não é em serem criminosos, mas sim sofrerem com a violência. A nossa legislação... São as principais vítimas da violência no nosso país, crianças e adolescentes. A nossa legislação, ela, de certa forma, ela é toda permeada pela questão da imputabilidade e do desenvolvimento da maturidade. Se nós pararmos para analisar, nós temos uma atenuante... Menos de 21 anos. Menos de 21 anos, aquele que comete um delito menos de 21 anos, ele recebe uma atenuação da pena, por ter menos de 21 anos. Certo? A própria prescrição dos delitos em geral e dos atos infracionais para o adolescente, ela é contada pela metade. O que isso acontece? Se o Estado não acelerar a sua atuação, fica prescrito, sensação de impunidade, reflexo na pesquisa que tu está nos mostrando. E reflexo também nas mensagens dos telespectadores que já estão chegando aqui, por exemplo. Aí o Di Silva diz o seguinte: doutora, mas não discordo das doutoras aqui, o jovem delinquente entre 16 e 18 anos, ele vive no meio dos adultos e é treinado para saber que é impune. E a Dalva diz, então, não é a idade que conta, e sim a legislação que o solta. Deixa eu só fazer uma observação. No Brasil, a teoria do discernimento ela é aplicada desde os 12 anos. Exato. Se entende, com 12 anos você tem discernimento, para fazer ou não fazer. O que se entende, tanto é que ele é punido, entre aspas, a partir dos 12 anos com medida socioeducativa de internação. Eu tinha adolescente na fase, guri desse tamanho, com 12 anos de idade. Tá? Levou tiro aqui, estava brigando lá dentro. O que acontece? É que o sistema, como ele é tratado, é diferente. A impressão que se tem que uma unidade socioeducativa é uma creche. Não é. É fechado. Exato. É fechado, é grade, ele não sai lá de dentro. É fechadinho, sim, como uma prisão. Só que ele vai ter educação, na medida possível, ele vai ter saúde, ele vai ter um atendimento diferenciado. Para quê? Para fazer com que ele não se torne aquele criminoso. E tanto é que dentro das unidades da fase, os crimes cometidos, os atos infracionais cometidos lá dentro são infinitamente menores que dentro do presídio. Doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Dentro da fase, aqueles menores que cometerem ato infracional com extrema violência, eles ficam no mesmo ambiente dos que não cometeram? No sistema? Dentro do sistema. Em Porto Alegre, no sistema existe a comunidade socioeducativa CSE, que é a unidade de controle. É uma unidade que ela é diferenciada, chamada para adolescentes com perfil agravado. Então, se ele é aquele que sai da média do comportamento do adolescente dentro da fase ou quando já completa os 18 anos de idade. Ele vai para essa unidade, uma unidade muito fechada, são 4 alas fechadas, com 21 celas cada um adolescente ocupa cada uma única cela, e outras dois setores, uma de isolamento e outro setor que é da ICPAI, internação com possibilidade de atividade externa. Este é a casa de controle, fica ali na Cruzeiro, ela é fechada, ela é extremamente segura, tanto externa como internamente. Seria quase que uma segurança máxima para menores. E ainda assim ocorreu um homicídio lá dentro por parte de um adolescente. Mas é importante a gente pontuar o seguinte, felizmente nós temos bons exemplos para citar, mas esse problema do qual nós estamos tratando é um problema nacional. Imaginem a realidade e âmbito nacional. Nós estamos falando em redução da maioridade no âmbito nacional, em legislação em âmbito nacional. Então, felizmente, talvez a gente tenha algumas ilhas, né? Podemos ser um bom exemplo. Podemos ser um bom exemplo, sim, mas o que se vê por aí não é essa regra. E isso é preciso se atentar muito para isso. A realidade brasileira de cumprimento da destoa medida social. Exatamente. em muitos aspectos. Mas a gente não pode considerar o péssimo sistema prisional que nós temos e as casas de internação para menores, porque temos lugares muito ruins, como desculpa para
não tirar essas pessoas de circulação da sociedade, tendo em vista mas elas estão. precisam estar lá. O que acontece? No Rio de Janeiro foi feito um TAC do Ministério Público com o governo do estado para se criar novas vagas. Não fizeram em 10 anos, não abriram nenhuma vaga. E aí o que acontece? Se cria um círculo vicioso no sistema que não dá para deixar preso pelo prazo máximo, a gente vai ter que soltar, porque não tem espaço. E não para de passar menor de idade ali. Em 2016 foram 10 mil circulando. Ele entra, passa na entrada do sistema, não fica nem 45 dias e sai, e assim vai. E não tem o que fazer. E as pessoas, obviamente, vão sentir. Mas é defeito da lei ou defeito do administrador? É defeito da lei ou do administrador? Exato. Tem uma parte defeito da lei. Colocando esses jovens no presídio, nós não vamos resolver o problema da superlotação. Mas ninguém está falando em botar eles no presídio. Aí que tá. A legislação que está em discussão, em primeiro lugar, ela diz que eles vão ficar em lugar separado dos menores de 16 e dos maiores de 18 do presídio. Então, é algo a ser construído em separado. Mas é que se nem a lei de execuções penais é cumprida como deveria para os adultos, por que vai ter uma exceção? Porque precisa, não vai precisa ser. A gente tem que mudar o sistema de financiamento, a gente tem que mudar a forma de ver as coisas e saber que o Estado ele tem recursos finitos. Se segurança é uma prioridade nossa, a gente precisa aplicar em segurança. Vai achar alternativas, fazer PPP, vai trabalhar com a iniciativa privada. Agora, não vai fazer o trabalhador que sai todo dia para trabalhar ter medo de tomar uma bala na cara, ou como aquele menino em São Paulo que entregou o celular para o assaltante na porta de casa, o cara pegou o celular e deu um tiro na cabeça. De graça. Tá, mas foi um adolescente. Foi um adolescente. Bem, mas por aquele que matou a professora lá no colégio era adulto. Era adulto, exato. Mas aí nós discutimos Mas o adulto vai ficar... Não é exceção. O latrocínio cometido por menor de idade não é exceção. Bom, não mas é eu não tenho os números. Tá? Agora, não é exceção. pelos modelos de... Porque os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos apresentam que é exceção. Então, o que nós precisamos discutir? É exceção porque 8% da população é jovem. Se a gente tem um universo muito maior de pessoas de 18 a 40 anos... Não é, isso é IBGE. Mas quando nós temos uma regra, quando nós temos uma regra e temos uma exceção, como é que nós resolvemos? Com proporcionalidade. O senhor mesmo falou que aqui o proporcionalidade Porto Alegre é muito maior, estabeleço para determinados atos proporcionalmente o número de menores e Mas é que assim, não é... Vamos tentar. Mas é que eu acho que a gente discute aqui a partir do calor, né, do clamor da população. Todo mundo quer mais segurança pública. E precisa mudar. Mas todo mudar bem. Todo mundo acha que as penas precisam ser rígidas. E as penas são. Qual é o principal problema que nós temos hoje no país em relação a qualquer questão vinculada à segurança pública? É como enfrentar a crise do sistema penitenciário. Estrutural. Né? Estrutural. É estrutural. Né? Porque, assim, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós falávamos aqui antes, nós já somos dominados pelas facções. Não é mais o Estado no Rio Grande do Sul que controla os presídios hoje. Não é só Porto Alegre. Né? E não é só Porto Alegre. Então, nós estamos fazendo uma discussão aqui que não me parece racional, porque se tu já tem um problema naquele espaço ali, tu vai retirar esses adolescentes que estão cumprindo num local que tem problemas. Tem problemas, mas tem também bons, né? Ainda que apresentem problemas, tem locais melhores. Né? Nós tratamos sempre do problema, né? Na Comissão de Direitos Humanos, ninguém vai lá nos elogiar, né? Todas as pessoas vão lá apresentar um problema. Então, nós tiramos as pessoas desse local, esses adolescentes, e botamos no local que está, querendo ou não, se vamos adaptar a lei, não, se vamos a lei já, o projeto de lei que está em tramitação e foi aprovado já é esse. Ok, mas não vamos botar num local que está colapsado. Não vai colocar porque é outro local. Mas aí nós vamos criar um outro local. Mas a gente é obrigado a criar... Esse não é o mundo real. Esse é o mundo real que a gente precisa criar vagas. Nós temos mais da metade mas é que a gente não tem opção. Talvez essas coisas passem a gente não tem vagas gigantescas. Pela tem que criar percepção. vaga. Tem que criar vaga. Eu também acho, pela mas aí a gente concorda, mas não é diminuindo a idade dessas pessoas, desses adolescentes que são menores infratores. Talvez seja uma questão de percepção da população, em que eu aplicando a legislação do adulto, de alguma forma, esse adolescente permaneça mais tempo preso. Essa é uma percepção. Por isso que se busca isso. Claro. Então, nós temos que trabalhar com isso. Hoje, nós temos o quê? Um máximo de 3 anos com uma avaliação de 6 em 6 meses. Pode ser em 6, pode ser em 7, pode ser em 8. Desconsiderando o histórico. Então, é isso, nós temos muitos problemas, assim, quantidade de pena. Precisamos de ajustes em alguns momentos, mas nós temos problemas de execução. Problemas de execução penal e de execução da medida socioeducativa. Agora, tomando por base aquilo que o senhor falou há algum tempo atrás, aqui no início do programa, que os jovens hoje, o senhor percebe, acho que isso o próprio promotor deve ter percebido também,
A violência, a forma como eles hoje agem, né, parte deles, mas em idades muito menores, inclusive, eles agem por conta do ambiente em que eles estão inseridos, da maneira como eles são formados, por esse ambiente de guerra, pelo terror que as facções fazem uma contra a outra, ou seja, tem que impor respeitabilidade pela violência com que agem, pelos atos de barbárie, etc. E tal. Tudo isso vai para a cabeça dessa gurizada também, ou seja, eles estão ali com uma normalidade para eles. É uma normalidade para eles. E é também uma necessidade de sobrevivência. Eu tenho que ser muito mal para mim poder sobreviver e mostrar que sou mal. Aí ele já chega com esse perfil, né, com 12, 13, 14 anos e tal. E cai no sistema. Não que ele vá cair para dentro do central agora, mas também que não vá cair nesse sistema que o senhor elogiou agora, que tem realmente coisas positivas, mas não é preciso um tratamento diferenciado para o menor que chega a esse estado de personalidade, esse estado de violência. Certeza, com então, certeza. como é que a gente tem que lidar com isso? E dentro da própria adolescência ali, existem níveis. Eu não posso dizer que o nível de percepção ou de maturidade ou de dimensionamento da consequência do ato é o mesmo para aquele que pratica um determinado ato com 13 e um com 17. Se eu estabelecer, ainda que eu estabeleça por delitos, será que a mesma resposta é para o de 12, de 13 ou do de 17? O tema é complexo e isso, inclusive, também tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado dentro da própria adolescência. A gente apresenta para o jovem que é vítima de um sistema racista e desigual colocar ele num espaço de medida socioeducativa. Então, eu acho que esse elemento também a gente precisa tratar, né? Tu acabou de dizer aqui, né? Bom, esse menino chega marginal, vamos dizer assim, né? Às vezes mais cruel que um adulto. Mas o que eu percebo é que quando a gente trata desse tema da redução da maioridade penal, nós tratamos os adolescentes, não olhamos eles como necessariamente eles são vítimas de um processo. Agora, eu não vou dizer que eles são todos bonzinhos, que eles são todos, né, tem auréola, nada disso. Mas o doutor Juliano colocou aqui que tem que olhar caso a caso. A gente tem o Kim Kataguiri, que agora é nosso deputado federal, está colhendo assinaturas no Congresso Nacional para passar uma PEC que olhe justamente para o caso a caso. Independente da idade, com a agressividade. Mas é que eu acho que a preocupação deveria ser maior. Da conduta do agente. Da teoria da discricionalidade. Exatamente. Cuidado, isso é muito perigoso. Subjetivo. Mas é isso que está acontecendo hoje, quando o menor comete um ato infracional, ele vai lá dar um tiro gratuitamente. O juiz é que depois vai de roubar. dizer... O juiz não pode dar pena máxima, não pode dizer que ele vai ficar 3 anos ali. Ele vai para a fase e aí na fase vão dizer, pode ser solto. Porque é assim, é assim a lei. Felizmente o juiz ainda não pode fixar o tempo máximo de cumprimento de pena. Ah, sim, felizmente, isso sim. Felizmente. Tá. Eu acho que infelizmente a pessoa já sabe que vai ser impune. E o seu telespectador pode ter certeza disso. Para os atos infracionais leves e médios, ou seja, exceto latrocínio e homicídio qualificado, o adolescente que o delegado prende lá por roubo vai ficar mais tempo que o adulto. Isso é uma verdade. Pois é, isso é uma verdade. Vai ficar mais tempo que o adulto. Por que Nas visitas que nós fazemos, eles colocam isso Ele vai ficar os 6 meses iniciais, ele não vai progredir de medida, vai ficar o ano, e o assaltante, por não atingir os 8 anos, ele já vai ser no semiaberto. O adulto. Esta é uma realidade. O adolescente hoje está ficando mais tempo e se segura ele mais tempo no sistema do que o próprio adulto. Mas nós temos que mudar a legislação para o adulto também. Tem que endurecer a pena. É diferente no caso do latrocínio e do homicídio. Aí o adulto fica mais tempo que o adolescente. Agora, se nós pegarmos como delitos hediondos, equiparado e hediondo, e aumentarmos o tempo, que é o certo, aumentarmos o tempo desse adolescente mais velho, 16, 17, 18 anos, e aumentar o tempo dele para esses delitos hediondos, nós estaremos equilibrando o sistema e trazendo uma resposta positiva para a sociedade. Mas aí nós temos que ter um sistema capaz de manter. Mas é essa a questão. Não adianta nós discutirmos aqui, né? Trocar a idade, de aumentar, diminuir. Se a gente não vai ter uma mudança no sistema carcerário. O fato de tu ter mais punibilidade do adolescente saber que ele vai responder por esse crime, que ele não vai ser solto, já começa a mudar de figura porque não gera um incentivo. Foi feito um estudo entre os presos do Paraná, entre 18 e 23 anos. 66% das mulheres são favoráveis à redução da maioridade penal. As presas são favoráveis. Enquanto 68% dos homens são contra. Nós temos um dado também que eu acho muito... de acordo com isso. Muito importante. Esses ajustes na justiça juvenil, eles são necessários, né? Nós temos essa consciência e também a gente tem que fazer uma pontuação. É extremamente célere a justiça juvenil.
Imediato. Então, eu volto à pergunta inicial. O que nós queremos e que tipo de disciplina nós vamos aplicar com uma eventual redução? Porque se eu reduzo simplesmente e toco esse adolescente para a justiça criminal comum. É toda a morosidade que a gente conhece por diversos problemas estruturais. Mas, Paula, né? Essa não é a ideia que as pessoas têm. A contar ideia que do as nossa pessoas têm é situação. misturar os jovens com os adultos. Nós aqui, a nossa justiça hoje, o doutor aqui com muito mais propriedade, porque participa diariamente. Qual é o prazo, qual é o tempo que chega a uma solução? O delegado, vou falar da minha atuação hoje e da atuação do delegado, minha atuação pretérita como promotor do ato infracional, como já foi. O delegado, o brigado apresenta para o delegado, os servidores dele apreendem o menino, ele imediatamente tem que fazer o auto de apreensão em flagrante, imediatamente vai ao Ministério Público, que na hora oferece representação. Não é amanhã, é hoje, é na hora. Já decide se o adolescente vai ficar Em 24 apreendido horas ou não. ele vai estar submetido ao juiz. Se for um adulto, auto de prisão em flagrante, comunicação ao juiz, o delegado tem 10 dias para concluir o inquérito. Se ficar preso. Se ficar preso, 10 dias. Vai ao Ministério Público mais 10 dias para oferecer a denúncia. Olha só a diferença que existe entre o mundo adulto e o mundo juvenil. É muito mais rápido. Uma prévia audiência de custódia agora, por se implementar. Então, nós vamos acabar tornando bem mais demorada uma resposta que hoje nós temos. É que as pessoas têm a impressão que internação na fase é uma creche. Não é. É cela, é cadeia, é grade. Só que tem um atendimento diferenciado do ponto de vista de saúde, psicológico. Não é o ideal, mas melhorar, há um esforço. né? Não, tem que melhorar. Na verdade, todos nós falamos a mesma coisa aqui, só que com soluções diferentes. O Ministério Público, institucionalmente, é a favor do aumento do tempo da permanência do adolescente dentro do sistema socioeducativo. Não é passar a mão. Nós entendemos, como Ministério Público, que o adolescente tem a sua responsabilidade. O que nós não podemos voltar é para as ordenações filipinas, quando com 10 anos, na idade da inocência, com 7 anos, na idade da inocência, a criança podia ser responsabilizada. Não é assim. A partir dos 12 anos, eles têm que ser responsabilizados na medida em que a legislação especial lhe faz. E temos que mudar a legislação para aumentar o tempo de internação e qualificar o atendimento lá dentro. Nós temos Tem uma proposta para aumentar para 8 anos? Tem para 6 anos, para 8 anos, tem vários, mas aí tem mais uma questão, né? Que se fala muito que Constituição e ECA, e muitas vezes não se fala no SINASE. Isso. Ok, vamos aumentar. O que é o SINASE? O SINASE é a legislação que cuida do sistema de medidas socioeducativas. Sistema Nacional Socioeducativo, Lei 2.554, 2012. Então, no artigo 35 da lei do SINASE diz que o cumprimento da medida socioeducativa não pode ser mais gravoso do que a execução penal do adulto. Então, dizer que simplesmente vai ficar mais tempo internado, não sei como é que isso vai ser interpretado posteriormente. Não tem problema, porque isso é um acordo internacional que o Brasil é signatário, das regras de Riad, não há problema nenhum com relação a isso. Porque o adulto tem livramento condicional, tem saída temporária. Coisas diferentes. Mas isso vai andar em paralelo para acabar também. Isso tem que acabar. O adulto pode ficar até 30 anos. Mas se não fizer alterações casadas, a gente não sabe qual é a interpretação dele. Não tem problema, não vai ter problema com relação a isso. Não, mas certamente vai andar nesse sentido, porque as pessoas já estão enlouquecidas com progressão de regime. Sabe que vai lá, comete um homicídio, fica 2, 3 anos preso e sai. Internado um ano e meio, sem sair, e esse tratamento for encarado como um tratamento mais gravoso, é que um latrocínio, ele vai ficar hoje é 2/5, a proposta é para 3/5, né, da pena para progressão de regime. O adolescente proporcionalmente não vai ficar tanto tempo assim, não vamos ter problema com relação a isso. Evidentemente que não é proporcional que um adolescente latrocida ele fique 2 anos na fase. Não é proporcional. Como também não é proporcional que um latrocida fique condenado a 25 anos, 2/5 dele vai dar 7, 8 anos. Não é proporcional. Há uma morte, há uma vida que ele ceifou. Nem no mundo adulto é proporcional, nem no mundo do adolescente. Agora, ele é responsabilizado, sim. Mas ele não cumpre nem os 3 anos, que é o prazo máximo. A média tem muitos que cumprem, né? Não. Só se cometer ato infracional. A gente, quando costuma visitar alguns locais de cumprimento das medidas socioeducativas, a grande reclamação em relação às penas é exatamente essa. Cumpriram uma parte, né? E às vezes saíram e aí o Ministério Público manda voltar. Essa é a discussão que eles, né, apresentam para a gente. Então, olha, doutora, nos ajuda, a gente já estava trabalhando, já estava com, né, já tem um filho. Recurso no tribunal. Exatamente. Então, o que nos parece, pelo menos
quando a gente visita e aí, né, o conhecimento em loco, é que aquelas penas, muitas vezes, aqueles meninos já cumpriam o papel, né? Muitos deles que nós falávamos ali já estavam totalmente ressocializados, uma família. Mas é muito raro, doutora. Pois é isso que eu ia lhe perguntar. Qual é a sua experiência em relação a isso? Qual é o olhar que o senhor tem sobre exatamente o cumprimento de pena? Não, mas se a exceção vale para lá, tem que valer para o lado bom, né? Isso que a doutora está colocando aqui agora, que daqui a pouco... Aliás, se a exceção vale para a gente, né, culpabilizar o jovem pela violência no Brasil, tem que valer para a exceção mas para o o lado bom. doutor Júlio colocou aqui que a regra é essa, no estado do Rio Grande do Sul, proporcionalmente tem mais jovens do que adultos. Não, tudo bem, então, eu estou querendo dizer que a exceção não é para o doutor Júlio que eu estou falando, é exatamente para ti. Não, mas eu estou dizendo que ele está traz sendo dados justificado com que experiência, que ele corrobora o que eu estou dizendo, que eu não estou falando sobre exceção quando os menores cometem ato infracional grave. Não, tu fala sobre exceção, Paula, não quando tu sobre fala... exceção. Não, tu fala dizendo que ele está quando tu corroborando traz com dados elementos aquilo que está acontecendo tu traz elementos como os jovens cometessem crimes muito mais violentos que os adultos. Isto é uma exceção. Não estou falando que eles cometem crimes muito mais violentos. Não. Eu falei sobre a questão de proporcionalidade que foi mas corroborada pelos números aqui do Estado, só isso. Quando a gente entra para dentro do sistema, como eu entrei durante 5 anos dentro do sistema, né, conversando com o adolescente, indo lá dentro todo mês, a gente descobre uma coisa, o adolescente mente muito para a gente, tenta mentir. Né? Então, o que acontece? Para ele ficar os 3 anos na fase, ou mais, ele pode ficar. Ele começa a execução da medida, ele cometeu ato infracional, é apreendido pela autoridade, recebe uma condenação, ele começa a cumprir e ele sai. Ele cumpre 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, se for um crime, um ato infracional grave. Ele sai, ele comete um novo ato infracional. Ele recomeça um prazo de 3 anos de novo. E assim sucessivamente, se ele for assim. Então, é 3 anos a partir do momento que ele entra a primeira vez e não comete outro ato infracional. Isso está no SINASE. É isso que determina. Então, ele pode ficar mais tempo que os 3 anos por cometimento de atos infracionais durante a execução da medida. Até os 21. Se ele completou, se ele cometeu ato infracional grave aos 18 anos, aos 17 anos, 11 meses, 29 dias, ele pode, teoricamente, ir até os 21 anos de idade. Nesses contatos que o senhor tem, dentro do sistema que o senhor conhece tão bem, quando o senhor conversa com esses menores, especialmente os menores que chegaram lá em uma situação já de muita experiência na violência, já tão brutos, né? Quando eles estão lá dentro do sistema, como é que o senhor percebe o quanto eles estão sendo, digamos, bem atendidos? Quais as chances que o senhor percebe neles, o olhar que eles têm sobre realmente se recuperarem? Eles percebem que estão ali para serem recuperados ou eles acham que não, só estou esperando sair para voltar para o que eu fazia? Depende. Acontecem as duas coisas. Eu já tive adolescente que participou de rebelião por um problema causado por servidores, maus servidores, que a gente entrou com ação de improbidade administrativa, foram demitidos, inclusive. Este adolescente, quando saiu da fase, ele era o líder da rebelião, ele que negociou a rebelião comigo, ele saiu e ele está um homem de bem hoje, é zelador de edifício. Homem de bem. Foi logrado por uma pessoa que contratou ele e ele está uma pessoa de bem. Era da índole dele a partir daquele momento. Só que ele sofreu a vida inteira. A mãe era alcoólatra, ele apanhava, ele, que nem cão de rua, ele morava na rua, ele tinha um irmão excepcional, que ele cuidava dentro da fase, e ele está um homem de bem. Eu tive outro adolescente que chegou para mim, eu disse, fulano, tu vai também de uma rebelião? Fulano, tu já está com a lágrima aqui, já mataram tua mulher, já te deixaram um filho de 1 ano e 4 meses sem filho, tu vai continuar deixando o pai sem filho? Doutor, isso não precisa ser adolescente, pode ser adulto. Doutor, vamos fazer o seguinte, eu sou ladrão. Tá, cara, mas tu já matou gente, vai. Doutor, o senhor tem a sua profissão, eu tenho a minha. Então isso é da índole. O sistema propicia. Se ele for do bem, o sistema propicia que ele se recupere. É o contexto, exatamente o contexto onde ele E o sistema pune ele ou não também a partir não só da índole, mas da condição social que ele ocupa, né? Infelizmente, são elementos que me preocupam, que a gente só discute a consequência. É o sistema penitenciário. Né? Exatamente, a gente não discute a causa. Nós temos o presidente da República que chama os filhos, tem um filho que é senador, de garoto. Né? O mesmo presidente da República que quer diminuir a idade penal, a maioridade penal para 16 anos. É que o sistema penal... É muito desigual, né? A concepção de garoto... O sistema penal não vai discutir a causa. O sistema, não, tudo bem, o sistema mas de justiça... O sistema é feito para punir. Ele é feito para isso. Ele fala de punibilidade, sim. A ressocialização... Não, em relação ao adolescente não é feito para punir. Se nós formos analisar a legislação vinculada ao menor e adolescente... Não, criança e adolescente ela não é feita para punir. Ela é feita para ressocializar e mais. A gente vai analisar o ECA...
Não, mas não é feita pra... O Sinase hoje... Não, eu tô falando do ECA. Não. É que o Sinase é complemento do ECA. São conectados. Sim. Está conectado e alterou-se. O ECA mas hoje... ela não é feita para punir, ela é feita para esse jovem voltar para a sociedade, que ele tenha acesso à assistência social, à educação que o senhor mesmo falou que tem nos espaços. Ele estabelece a reprovabilidade e a resposta, está lá no Sinase. Então, ele reconhece uma parte lá do direito penal juvenil aplicado ao sistema da infância. Ele reconhece, ninguém aqui pode dizer que um adolescente cerceado da sua liberdade por decisão judicial, ele está lá para o bem dele. Não é. Não, claro. Ele tem também uma carga retributiva, isso está no Sinase, e ele tem a carga preponderante, que é de sócio-educação. É que as pessoas não entendem, isso, dentro do sistema, que mais cedo ou mais tarde, tanto o adolescente quanto o adulto vai voltar para a sociedade. Nós aqui temos que escolher se ele vai, na atual circunstância, nessa tragédia que a gente vive, se ele vai voltar melhor ou pior. A chance de voltar melhor é no sistema socioeducativo. A probabilidade de voltar, de sair pior, se for para o central, se for para uma charqueada, se for para uma PEC, ele vai voltar pior, porque vai estar vinculado à facção. Esta é a escolha que nós temos que ter, e nós temos que pensar nesse sentido. Mas aquilo que o senhor colocou aqui da índole da pessoa que está cometendo o ato, tem gente que não vai se recuperar nunca. Com certeza. Que pode cometer um latrocínio, vai ser solto, vai cometer outro, vai ser solto e vai dizer, eu vou ficar 1 ano preso e vou sair pode mesmo, ser criança, vai cometer pode outro. ser adolescente. Mas essa não é a maioria da idade. Mas essa não é a maioria. Pois é, mas é onde as pessoas norteiam os seus conceitos e a maneira como elas encaram isso hoje, né? Por Quem isso que eu queria que perde um ente familiar num latrocínio não vai querer saber se é maioria ou não é maioria. Quer que a pessoa não vá ceifar outras vidas dos amigos. De novo na exceção. E não tô... Uma pessoa... Quantos, aí são 60 mil homicídios. 60 mil homicídios mas no então Brasil, tu trata a família que não quer saber. Qualquer não, mas pessoa. É que nós estamos discutindo a legislação para eu não quero que uma pessoa que vai sair e vai vai matar por qualquer coisa esteja na rua impune. Eu prefiro que as pessoas que não são bandidos, que tenham amor à vida do próximo, independente de quem seja o próximo, que respeite, que essa pessoa esteja encarcerada, mesmo que não tenhamos as melhores condições hoje, porque eu estou preservando aqui. Isso é uma questão de opção. Ou a gente protege a vítima, ou a gente protege o bandido. Estou dizendo que tem que ser um lixo o sistema prisional? Não, temos que melhorar, e muito, tanto para as crianças e adolescentes, como para esse período intermediário de 16 a 18 anos, que é uma das propostas legislativas, quanto para os adultos, para que a gente consiga tirar adultos dali que tenham boa índole, que não queiram entrar para uma facção criminosa, como a gente sabe que acontece aqui em Porto Alegre, no Brasil inteiro, que as pessoas vão lá e vão servir, e vão ter que levar mãe, vão ter que levar cunhada para prestar serviço sexual dentro do presídio para traficante, a gente sabe que isso acontece. Então, eu quero que melhore. Agora, antes um cara que vai cometer latrocínio, vai matar, vai dar um tiro, vai dar uma facada, porque tem raiva da pessoa, porque ela tem uma condição melhor, preso, do que mais uma vítima da sociedade que acorda todo dia para trabalhar, correndo risco para tomar uma facada, para tomar um tiro no meio da cara. Então, a minha escolha é a sociedade. Mas isso é um consenso. Eu acho que são momentos diferentes. Não parece. Ninguém está falando que não. Parece. Mas ninguém está falando que nós queremos são momentos diferentes. Quem comete crime livre. O que nós estamos querendo, o que eu estou discutindo aqui é qual é a eficiência desse sistema. Porque só dizer que tem que mudar a lei, nós vamos ter um outro lugar, mas bom, aí é no mundo da ilusão. Porque é no mundo da ilusão. Nós temos um país que tem a terceira população carcerária do mundo. Porque se comete muito delito. Essa é a grande verdade. E porque não é proporcional. Proporcionalmente, nós não somos o segundo. E nós não... Só que assim... Proporcionalmente, nós não somos. Se nós analisarmos números absolutos, estamos em segundo. Proporcionalmente, a população... Doutora, se o encarceramento resolvesse, por que o Brasil não está com o problema da violência resolvido? A gente não tem criação de vaga carcerária, a gente não tem criação de vaga. Mas enquanto está preso, não está matando, está preso, não está matando. Essa é uma matemática básica. Delegado, por favor. Se me permite, o problema da violência ou da insegurança, ele nunca vai ser resolvido pelo sistema repressivo. Nunca. Só que nós não temos outra alternativa. O que se faz numa política de segurança pública hoje em dia? Falando a realidade. Nós tratamos muito mais como uma política de redução de danos para a sociedade do que qualquer outra política. Porque quando tu tem um processo penal do adulto que demora vários anos, o que tu faz? Quando tu tem elementos, obviamente, para tanto, tu pede uma prisão preventiva. Vai resolver o problema da segurança como um todo? Não. Mas eu
retenho, eu contenho, eu reduzo danos. Momentaneamente. Se esses garotos, por exemplo, que nós pegamos aqui com a receptação, um carro cheio de armas, se em outro momento, se fosse possível, eles estivessem dentro do sistema, estivessem internados, será que eles iriam estar praticando outro tipo de ato? Então, o sistema de justiça penal e no sistema de justiça juvenil, ele é a última ponta. Nós não podemos cobrar dessa ponta a solução de todo o problema, porque a raiz do problema é outra. É a ausência de Estado, é a formação de comunidades sem a presença da saúde, da educação, do policiamento. Aí é a origem. Mas não é porque nós temos problema na origem que nós vamos deixar de fazer a contenção. Nós precisamos reduzir danos, ainda que essa redução de danos tenha problemas que mereçam reparos. E reduzir incentivos, doutor, porque na medida que as pessoas sabem que não vão responder pelos crimes, porque no máximo 10% dos crimes hoje são solucionados no Brasil. Então a gente tem 90% de impunidade nesse meio. As pessoas cometem um crime no Brasil sabendo que a chance delas serem pegas é 10%. Vai cumprir uma pena, a pena é risível. As pessoas sabem que não vão ficar presas. Eu não estou falando de menores, mas o sistema de persecução como penal um todo. é mais ou menos como o sistema de saúde. Não se investe, o Estado saiu da periferia. Minha mãe, quando era professora em Lagoa Vermelha, na década de 70, onde eu nasci, o aluno ia para a escola para comer se não fosse para outra coisa, ele estudava para comer a sopa que tinha lá. Mas tinha brigadiano, tinha polícia, tinha respeito. Mas o Estado estava lá. Hoje o Estado não está mais lá. Hoje, uma pessoa presa ou um adolescente da fase custa, em termos globais, cerca de 10 mil reais por mês. Se nós pegarmos lá o orçamento de uma fase e o número de adolescentes internos, vai dar 10 mil, 12 mil reais por mês. Muito bem. O sistema de saúde é a mesma coisa. Se eu evitasse a gripe lá, eu não teria que tratar a pneumonia no hospital, que custa muito mais caro. Foi uma opção que se fez em não investir nas áreas vulneráveis. Uma economia burra e toda a corrupção que nós passamos por esse país demonstra como nós estamos vivendo hoje. Então, esse defeito do Estado brasileiro causou tudo isso. E nós estamos numa bola de neve de muito difícil recuperação. Só que, doutor, nós não dizemos para o paciente em estado terminal de que porque ele não cuidou da saúde lá ou porque ele não teve saúde lá, que agora eu tenho que estancar o tratamento. Nós vamos tratar, nós vamos abandonar, não vamos tratar todos gastando mil vezes mais. Mas alguém tem que pensar sobre essas questões, né? Essa é a minha poder preocupação. Público, eu também poder acho. público, eminentemente o Poder Executivo com as parcerias do Poder Legislativo e do Poder Judiciário fazendo com um trabalho de controle. Não adianta nós apresentarmos alternativas de segurança pública só no sistema de conter. Com certeza. Não tem como. Não tem mais. Exatamente. É uma conta mais cara, é uma conta mais cara, menos efetiva, mas que nós não temos como não cumprir isso. Mas precisamos agir. Nós fazemos parte desse sistema final. Exatamente. Não, acaba sendo um dilema, né? É preciso prender, mas é preciso também dar um tratamento diferenciado. É preciso compreender o problema da origem, mas não podemos deixar como está. Não podemos deixar na rua. Tem que colocar e tem que ter um lugar apropriado para receber. Não temos, pelo menos na proporção. De novo, vamos começar no Rio de Janeiro, onde tudo começou, essa bagunça que está nesse país, começou no Rio de Janeiro. E a UPP, que foi uma bela experiência, o que aconteceu? Colocaram só a polícia, não colocaram o resto. Devolveram para a criminalidade. Essa é a questão que se faz nesse país, infelizmente. E aí nós vamos para uma questão macro, né? Muito macro. Aqui a gente está numa ilha conversando sobre um assunto de uma maneira muito restrita. Por que esse dinheiro não chega onde precisa? E aí nós vamos daqui um pouco entrar em outros assuntos, como a corrupção, o desvio do dinheiro público. As pessoas também não querem mais pagar essa conta. A gente sabe que não pode como pagar. Que não, a população está pagando. O custo do internado na fase, a população está pagando, do preso está pagando. As pessoas não querem mais pagar. E é justo que não paguem. Né? A gente está vendo a pessoa que vai lá, comete um crime grave ou gravíssimo, e ainda a população, a família que é vítima, que recolhe imposto, está pagando essa conta. Então, a gente precisa achar meios de deixar com que eles trabalhem, facilitar que isso aconteça, porque o trabalho dignifica as pessoas. Então, acho que acaba com a ociosidade e reduz o custo do Estado. A gente tem uma maravilha se a gente conseguisse isso. É possível, mas as pessoas não querem. Tem militância de direitos humanos que é contra isso. Trabalho dentro da cadeia, não, porque está na lei, né?
Tô Não te tem falando. Agora, delegado, pela experiência no trato direto com a criminalidade ali envolvendo menores, esse aspecto de quê? Por conta dessa impunidade que é pelo guarda-chuva, digamos assim, que a lei dá para os menores, eles são cooptados, eles são colocados em ações de crime pelos adultos, exatamente por essa sua condição. Como lidar com isso? Ou seja, vou colocar o guri para fazer isso aqui, porque se ele for preso em seguida a gente consegue ação, ele daria Essa é uma estratégia. Essa é uma estratégia do que o crime se vale. Nós não temos como agir diferentemente do que consta na lei. Eu vou dizer que não é só isso, não é por causa da impunidade, que não é verdadeira, ele é responsabilizado sim. Acontece o seguinte, não tem mais mão de obra adulta para o crime, porque ele vai chegar nos 24 anos e vai estar morto. Também, não tem mão de obra. Então isso só aumenta o círculo vicioso da coisa. E muito mais fácil ele chegar e mandar um guri de 16, 17, 15 anos, vai lá e mata. É muito mais fácil fazer isso que mandar fazer um de 30. Esse de 30 vai pensar, vai raciocinar. É muito mais fácil fazer. Pelo quê? Pela falta de desenvolvimento do sistema de controle e sistema de freio do adolescente. E pela certeza da impunidade. Vai ser falar, difícil de ser sem pego. falar Por isso que vai nós ser temos que mudar o Certeza estatuto. de impunidade. Pode E sem ser falar- a certeza da impunidade que tem. Não, mas especialmente, menos, com todo respeito, menos a certeza da impunidade, na minha avaliação, e muito mais a não alternativa àquela condição. Ou seja, para onde o jovem vai, né, que mora na periferia, que não estar à disposição do tráfico. Qual é o emprego, qual é a escola, qual é a alternativa que esse jovem tem hoje no Brasil? Mas Né? vejam, Então, né? nós não temos Com certeza. como disputar Mas esse jovem vejam com o seguinte, tráfico. vejam também Nós o não seguinte. temos. Eu acabei de receber, sabe, do presidente da fase, que aí faz tempo que eu não converso, mas que, dizendo o seguinte, 2019, então, triplicaram o espaço de formação das escolas. Estão sendo construídas 8 escolas dentro das unidades da fase nova. Isso foi da administração dele. O programa de ingressos de 180 vagas, e no meu tempo eram 100 vagas, eles passaram, através do sistema S, né, eles passaram para 1.100 vagas dos adolescentes da fase. A coisa está melhorando, a chance é por aí. Em termos comerciais, se fôssemos usar os termos econômicos, eu lhe asseguro com certeza, pelo trabalho dos servidores da fase, apesar das condições das unidades, que ele devolve aquele preço que a senhora disse, que nós pagamos muito caro, ele devolve um produto, com perdão da palavra, muito melhor que o sistema penitenciário. Com certeza. Eu não queria ter esse produto, mas devolve melhor. Claro. Mas atendemos uma proporcionalidade muito menor do que a demanda, né? Não, proporcionalidade não. Perdão. O número proporcional de adolescentes internados na fase é maior que o número de adultos presos no sistema penitenciário. Não, mas eu me refiro à quantidade de jovens que ingressam no crime e que acabam indo para lá. Mas é com os adultos também, impunidade é muito grande nos adultos, isso é proporcional. Mas esse é o objetivo, é que aqueles que têm condições de ser recuperados sejam, e os que não têm, que eles não fiquem na sociedade soltos. Nós temos os dois exemplos. Temos quem continua e progride criminalmente, assim como aqueles que, em determinado momento da vida, chegam a uma idade e regridem. Não. A senhora conhece? Conheço. Muito bem. Vou lhe convidar, com a autorização do presidente da fase, para a senhora conhecer qualquer das unidades da fase. A senhora vai ver. E essa visão que nós temos, que é uma creche, vai mudar. Não da tortura que Nós a senhora recebemos. tem. Não a tortura que Mas eu acho que as não pessoas têm Pode ideia existir, mas de que não é uma eventualmente são creche. responsabilizados por isso. Eu posso dizer isso porque eu processei alguns servidores, Não, poucos aqui, servidores aqui, da fase, em relação assim ao como Rio Grande do processei Sul, nós conselheiro tutelar. recebemos uma denúncia somente na fase. Né? Os outros locais que nós Para visitamos 630 adolescentes internados, para tinha 8 nenhuma unidades em situação. Porto Alegre, 6 sistemas fechados e 2 sistemas, e hoje são 3 sistemas, 4 no sistema semiaberto, é muito difícil. Mas eu lhe convido para conhecer, Não, para ter essa visão. prazer. A fase, por exemplo, ela possui vídeo monitoramento. Exatamente. Então, Coisa nessas que os outros condições- presídios gostariam de ter E não tem. e não tem, por causa e a das fase tem. facções. Mas Então, nessas vejam como condições que a nós gente temos- tem de melhora da fase, né? De estar entregando, teoricamente, um indivíduo melhor para o Entrega. Não é o ideal, mas entrega. Tá, entrega. Só que quanto menos tempo ele fica ali, digamos, que ele tenha condições Concordo melhores, com a senhora. pior para ele. Concordo. Porque ali Pior ele, pra ele ele vai e pra estar nós. longe do Concordo. tráfico, ele vai estar longe do cara que vai dizer, tu não tem opção, tu vai ser aviãozinho aqui. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em longe do consideração. empoderamento. Ele chega com 15 anos, 14, 15 anos, ele recebe uma 9 milímetros. E ele vai ser o cara lá da vila, ou do bairro, da comunidade. Ele vai ter a novinha da comunidade, É status. com todo respeito, mas é essa o E eles querem palavreado comprar que se usa. tênis, querem comprar tênis de marcos. joia. Eu dei o tiro porque eu queria uns panos. Não,
essa concepção. É que um E jovem, como é que se os jovens tira isso querem da todos cabeça a do mesma jovem coisa, lá né? dentro da com fase? Como é que tratamento, Independente da classe com social. dignidade, com educação, com atendimento psicológico, com atendimento psiquiátrico, se resolve, com saúde. Intervenção precoce. Intervenção precoce. Intervenção Limite. precoce. A palavrinha mágica é Tá? limite. Só que essa intervenção precoce ela tem que ser muito mais precoce. A questão é que Tem que ser lá no meio social onde ele vive. Nós temos casos, acreditem ou não, nós temos casos de adolescentes que transitam nos lugares por onde moram com K-47 e colete. É esse adolescente aí que nós estamos querendo uma resposta diferenciada. Nós temos adolescentes com guarda-costas. Como é que se combate isso? Então, nós temos que pensar nesses casos. É Só exceção. se combate indo lá e é exceção. desmontando Não esse sei, esquema. não vou afirmar que é exceção. Pelo que nós vemos, não. A audácia de muitos, ela é um fato corriqueiro, mas a gente precisa ter essa noção. Tem aquele adolescente que a gente estuda nas carreiras criminais, que ele evolui nessa escalada criminosa. Tem aquele adolescente que amadurece e daqui um pouco para com isso, encerra a sua carreira criminal. O desenvolvimento da parte frontal cerebral. Que a gente estuda na criminologia. Mas isso acontece mas naturalmente, tem uns... mesmo no ambiente onde ele olhou, ele é levado à vida daquela maneira? Ele por conta própria fez isso? Exatamente. Tem os que fogem da comunidade. Agora, nós temos Mas esses tem o casos. terceiro. Como é que eu vou modificar esse adolescente Delegado. que está andando com um fuzil, mas- com uma submetralhadora e com segurança? Mas tem o terceiro caso, que é aquele que não pode sair sem ele vai ser morto. Nas últimas 3 audiências que eu fiz... Bastante. As últimas 3 audiências que eu fiz no sistema socioeducativo, lá da execução de medidas, aconteceu assim, até me travei uma discussão com um juiz que é maravilhoso, que ele disse, não, a educação se resolve. Eu disse, não é assim. Claro que não. Ele está condenado a ser... Não, não está. Resultado. O primeiro pai que chegou disse o seguinte, não, eu não vim aqui porque eu tive que sair da vila. Por quê? Porque ele saiu da fase, quando ele voltou para lá, ele estava bem, estava assim... O pessoal do tráfico já mandou ele fazer tal coisa. Eu tive que tirar ele, tive que ir para o interior. Um caso. No segundo caso, a mesma coisa. Porque ele, querendo ou não querendo, ele faz parte de um sistema onde ele é uma peça de reposição. E uma peça de reposição jovem, porque nós não temos mais criminoso velho dentro do sistema. Ele morre aos 24 anos. Isso é uma verdade. Então, muitas vezes, a própria internação é uma medida de proteção. De proteção que está lá no artigo 108 do proteção. Estatuto. Claro. A própria E daí a internação. necessidade de mantê-lo mais tempo lá Ela não é dentro. meramente punitiva. Hã? Por isso eu dizia que ela não é meramente Não, punitiva. claro que não é meramente. Claro, mas ela tem uma carga. Mas ela tem Aí é que vem, Não, Ela aí tem é que ser vem, também, inclusive... Não, o elemento central. um para elemento ela- protetivo do ECA. Exato. Mas ela agora, se a gente voltar, porque tu estava falando antes sobre a questão da educação. Hoje a gente tem os casos, a maioria dos adolescentes que abandonam a escola abandonam na 6ª série, pelo menos as pesquisas, na 5ª série, que é onde... Ainda são analfabetos funcionais. Isso, porque é onde aperta o calo dentro da sala de aula. E aí o que acontece? Eles ficaram passando de ano o tempo inteiro sem saber o básico de português e matemática, e aí chega na 5ª série, o professor vai dizer, não posso continuar te passando sem tu ter uma nota mínima, e aí ele vai lá, briga com todo mundo e Olha sai. um outro e vai ser problema. analfabeto. Olha um outro problema de uma outra área repercutindo nas oportunidades e na delinquência. Né? Convenhamos, todos nós aqui, eu sou de uma geração mais velha que a de vocês, mas estudar é muito chato. O ensino brasileiro é horroroso. A maneira, é né, que- a terrível, forma que é oferecida, desestimulante. Eu só fui ter educação de verdade quando fiz a pós-graduação. Porque desde lá do colégio, do 2º grau da faculdade, foi uma porcaria de ensino. Eu só fui ter educação de verdade na pós-graduação, que era outro sistema. E aí eles Mas saem essa é com uma essa discussão idade que e tem é vergonha de difícil. dizer que é analfabeto. De novo, o de Estado. voltar para a alfabetização básica. Esse é um problema que a gente tem. Se a pessoa sai da fase, digamos, que tenha uma boa índole, cometeu um ato infracional ali com 16 anos. Que não tem tá? pai, Que o é pai não está analfabeto, presente, a figura alguém tem que do fazer limite alguma não coisa. tá, não existe. E aí ele não vai ter opção. Né? Ele Então, vai assim, buscar acho o que é uma... status que o crime vai dar para ele. Claro. Ou vai acontecer isso, que ele não tem por onde fugir, e aí ele vai procurar um emprego, não vai ter um emprego. Então, a internação, a meu ver, ela tem que garantir que todo mundo saia dali alfabetizado. E no Rio Grande Tem do Sul, que garante. garantir, no Brasil No Rio inteiro. Grande do Sul. Tem que sair alfabetizado e tem que sair trabalhando. Lhe garanto que no Rio Grande do Sul, garante. Agora, voltando à questão da redução da maioridade, até quero lembrar Vamos aqui uma colocação que uma telespectadora colocou.
onde ela pergunta, ela dirige tanto para o promotor como para o delegado. Claro, de uma certa forma, os posicionamentos já foram colocados aqui, mas ela pergunta o seguinte, ó, é a Mônica, de Caxias do Sul. Qual é a opinião do delegado e do promotor a respeito da maioridade penal? Positivo ou negativo? Quais os benefícios disso? Eu acho que nós já colocamos... redução? Né? Da redução. Funesta. No atual sistema é funesta. No sistema, a médio prazo, funesta. O que nós temos é que aumentar o tempo de internação para que ele continue nesse sistema, que não é uma creche, que não é um abrigo, que não é uma entidade de acolhimento, mas que tenha, na condição de adolescente, por um tempo maior, portanto, dando a devolução para a sociedade, essa sensação de reprovabilidade que está lá no SINASE, dando para esse adolescente o exemplo e a responsabilização que ele tem, que ele não pode cometer o ato infracional, também pela punição, mas garantindo a ele a socioeducação, o progresso pessoal através da escola, a saúde. O que entra de adolescente tuberculoso dentro das unidades da fase e sai são. O que entra de adolescente drogado e sai com síndrome de abstinência e sai sem droga. O que entra de adolescente com surto psiquiátrico, né, que é totalmente que sai ao contrário do presídio. Vinculado com uma unidade de saúde, que sai com o dente arrebentado, entra lá com o dente e sai com o dente melhor. É isso que se precisa fazer. Mas qual é o dado concreto que nós temos de ressocialização de quem sai Muito lá? maior do A que o gente mundo pode dar um número para isso? A reincidência, na verdade, no ato infracional não existe reincidência, a reiteração é algo em torno aí de 15% a 20%, ou no máximo 30%. Que voltam para o crime. Que permanecem no crime. No mundo adulto é muito maior. Sim. É muito maior que isso. Então, isso é uma realidade. Claro que precisa da família, às vezes tem que tirar lá da vila, tem que ir para outro lugar, tem que uma série de coisas, tem que se afastar dessa vida. O índice de não reiteração é muito maior do que a reincidência no mundo adulto. Só para isso dos que cumprem pena, medida né? Mas aí, nesse artigo que eu peguei aqui, que foi publicado na revista de análise econômica, diz que 52% das pessoas que foram entrevistadas, isso no presídio com adultos, né, já tinham cometido um ato infracional, um crime, aqui para quem está assistindo, antes dos 18 anos. Então, a gente pega a questão da... Só que nós temos 1.200 adolescentes internados e nós temos quantos mil presos? Se nós pegarmos a proporção, é muito. Nós vamos ver que o sistema funciona. Porque se 50%... Qual é o 52%? 52%. Isso eu estou a proporção é muito maior. Dessa pesquisa específica. Respondendo aqui a telespectador. Não, a redução... A maioridade resolve? Não? Reduzir a maioridade? Eu acredito que é uma pergunta direta e objetiva que ela sempre tem que ser complementada. Se é redução pura e simples, como que isso vai acontecer? Se for simplesmente colocar o adolescente lá no meio de um lugar onde não recupera, se pode até concordar, mas isso funciona hoje com adulto? Isso é uma questão que a gente tem que ver. Agora, o que eu me preocupo... que vai piorar, ela é evidente. Se for assim, né? Não tendo uma continuidade. O que nós, e até em razão, né? Eu acho que cada ator que desempenha o seu papel. Eu acho que nós, enquanto Polícia Judiciária, enquanto a Polícia Civil, nós nos preocupamos muito com essa redução... Que, aliás, Polícia Judiciária e Polícia Civil de Porto Alegre é exemplo para o Brasil. Foi o primeiro centro integrado do país que serviu de referência para todos até hoje. E ainda funciona muito bem. Representantes de outros locais vêm nesse centro integrado nos visitar porque realmente é uma referência de justiça instantânea. Mas o que nós nos preocupamos no dia a dia, vendo essa ocorrência dessa vítima, ou vendo essa ocorrência com esse nível de violência ou de audácia, é a redução de danos. Nós nos preocupamos em ter maneiras de que, se esse adolescente cometendo esses delitos com essa gravidade, que realmente ele fique internado. E que, se estiver internado provisoriamente, que continue pelo prazo necessário e, se for o caso de aumentar a duração da medida de internação, que isso seja feito de uma maneira que não gere impunidade. Porque o que nós vemos todos os dias é o retrabalho. Isso é uma coisa que afeta diariamente, porque em vez de nós buscarmos muitas vezes um outro adolescente que está cometendo um outro e ir atacando os problemas um por um, nós estamos, na verdade, voltando para o início. Imagina o policial, o ânimo do policial vai lá, pega o trombadinha, aí no dia seguinte de novo, e no dia seguinte de novo. Que ele isso vai, faz ele parte da realidade. É? Isso faz parte da realidade. Por isso que nós fazemos questão de ressaltar o trabalho dos policiais. O trabalho tanto dos policiais civis quanto dos policiais da Brigada Militar,
porque isso, apesar de ser rotina para eles, Eles fazem. né, o que em tese geraria um sentimento de frustração, eles todos os dias passam por cima disso, colocam a sua roupa e vão todos os dias para a rua fazer o que precisa ser feito. Então, nós, enquanto polícia, nos preocupamos com isso. Redução de danos. Precisamos que a legislação nos dê ferramentas para que o adolescente que comete crime com determinada gravidade fique efetivamente internado pelo tempo necessário para que não haja o retrabalho, mas para que também não haja uma sensação de impunidade. Trocando em miúdos, na sua posição, então, ou seja, não é uma questão de reduzir a idade para responsabilização, se mantê-lo por mais tempo, tendo ele sido apreendido com menor, que ele Exatamente. fique mais tempo até que se De tenha uma acordo com a sua idade, conclusão com o concreta de que ele delito pode que o voltar ato para a rua. cometeu. Seguindo um critério de proporcionalidade, desde que nós façamos a redução de danos e neutralização da escalada criminosa. Isso é o que é mais importante. A senhora concorda com isso? Concordo, mas eu acho que é possível fazer a redução da maioridade penal e não colocar essas pessoas no mesmo ambiente no presídio que já é dominado por facções criminosas. Da mesma forma que eu acho que a gente precisa melhorar essas condições, ao invés de chegar aqui no presídio central e colocar um pavilhão inteiro abaixo antes de ter uma alternativa, a gente precisa trabalhar com PPP, com a iniciativa privada, priorizando a destinação de recursos públicos para isso, para que a gente tenha mais vagas prisionais, que a gente tenha mais condições, que a gente não transforme todo criminoso num agente do tráfico. E para isso a gente tem que separar eles no presídio, a gente tem que parar de ter facção criminosa mandando aonde as pessoas, para ter acesso às galerias, tem que pedir autorização para o dono da boca, para o dono do... Você Que sabe eu no acho que tráfico, tem elementos assim que a gente acaba não falando, né? Que são os mitos, tem os mitos e verdades nesse processo, né? Então, se utiliza os Estados Unidos, por exemplo, como exemplo principal quando a gente quer falar em política de contenção, né? Lá que lá, se não me engano, lá as pessoas ficam presas, lá que é um Nossa também. Depende, é uma federação de lá que é verdade do Estado. bom, né? Lá que funciona. Bom, os Estados Unidos está diminuindo o seu encarceramento, né? Todos os países que têm diminuído o seu encarceramento estão melhorando seus índices em relação à questão da violência. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso é o Google, Conectas, Direitos Humanos, Estadão, Folha de São Paulo, ONU. Então, né, acho que é importante a gente dar a fonte de onde tu tira as informações. Então, esses números são importantes que as pessoas saibam, porque simplesmente falar da redução da maioridade penal como passando uma ideia para a população que está nos ouvindo agora, né, que vai resolver o problema da segurança pública ou que vai melhorar o problema da segurança pública, não é verdadeiro. Né? Simplesmente tratar a lei da redução da maioridade penal como um elemento que vai trazer benefícios para a população não é verdadeiro. Claro que Todos os países onde se tem mais certeza não, de punição, as os pessoas países cometem menos crimes. Os países desenvolvidos e em desenvolvimento têm a maioridade penal fixada em 18 anos. Não, nem pensar. Sim, senhor. Nem pensar. Sim, tem senhor. estados nos Estados Unidos, por exemplo, Está que falando tinha por de 7 estado, anos. né? Não, tudo bem, mas mas está os usando... Estados Unidos tá não tem um universo. mas então, com vamos uma falar da igualdade. Europa. Eu Qual prefiro país? falar da Europa do que dos Estados Qual Unidos. país? Vários. Cita um. Sim, mas França, Qual é a maioridade penal? fixada em torno de 18 anos. E qual é o índice de criminalidade proporcional? Mas eu não tenho esses números, Mas Paula. então Tu tem não- os mas números. então tu está trazendo dados aqui dizendo que tem fontes e não está trazendo... Não, tá só um dizendo pouquinho, eu pras não tenho... pessoas- Não, mas aí tu quer que eu diga Não, só um toda a pouquinho. pesquisa. Tu está Aí dizendo... não vale. Tu não trouxe a a minha, pesquisa. Tu não a trouxe minha a informação pesquisa. não vale, Tu porque tá eu não Tem sei aqui todo alguns dados. dado. Na Suíça é 15 anos, na Escócia é 16. Tu tá, Entende? não, tu está dizendo Então, que, assim, ó. responsabilização que de punibilidade A nossa é não é um a nossa é fator 12. determinante. Claro que é. De É responsabilização um é 12. incentivo Pois é, Eu econômico. é questão da estou dizendo responsabilização, que os é países que têm- maioridade estão e em- responsabilidade, é uma diferença que a gente Países discutiu, em né? desenvolvimento e desenvolvidos têm fixado a maioridade penal em 18 anos. Isso são dados da Unicef. Então procura no Unicef. Agora, tu Aqui, quer que eu ó, diga país por 15 país anos. aqui, Paula? Aí não é leviano. É leviano da Tá tua dizendo que parte. países Não, é desenvolvidos, leviano. muitos fazer países Mas só isso, são só isso dar é uma um avaliação da exemplo. Unicef. É que assim, esse é costume de vocês, né? Dizer que a Unicef, a ONU, nada disso conta. Né? Que são institutos de direitos humanos internacionais fazer reconhecidos, não dar conta. um exemplo né? Conta só a visão dar do um exemplo de YouTube. Então diferença não é essa a verdade. Diferença de sistema. Pode escolher, jornalista, qualquer unidade da fase, com autorização do presidente, sem avisar a unidade, nós entramos em qualquer unidade da fase. Só não vou convidar o delegado, porque ele tem que andar armado sempre, lá não pode entrar arma. Sem arma, agente sem arma, eu sou capaz de levar o senhor em qualquer unidade da fase de Porto Alegre, aonde o senhor quiser, em qualquer horário.
Tenta fazer isso no Central. Tenta fazer na PEG ou na PEC. Tenta fazer isso. Impossível. Só para demonstrar a diferença do sistema e de tratamento. E todos verão lá grades. Fechado. Ser-se a privação de liberdade. Porque a privação de liberdade ela tem duas funções. A primeira função da privação de liberdade é, como disse o delegado, é retirar do meio social para que naquele período ele não cometa outro ato infracional, outro crime. A segunda função da privação de liberdade, dar o exemplo, dar o limite, demonstrar que tem responsabilização ou punição, como quer que queira. Terceira oportunidade, permitir que o Estado, naquele ambiente confinado, possa agir sobre aquela pessoa, aquele cidadão, e ele também é um cidadão titular de direito, a receber do Estado, o atendimento à saúde, o atendimento à educação, o atendimento social. É isso que faz a diferença dos dois sistemas. Eu estou falando num sistema que está absolutamente falido, que é o sistema penal, o sistema de encarceramento. E não quero, e não estou dizendo aqui que não tem que ir para lá, tem que ir para aí, tem que ir também. Se é aquilo que tem para quem comete crime, tem que ir. A nossa função é melhorar como Ministério Público, como Poder Judiciário, como sociedade, como polícia, é fazer melhorar. Agora, o sistema socioeducativo, tendo como base do Rio Grande do Sul, ele está, em que pese algumas unidades, ele tem um funcionamento bastante adequado. Não é o ideal, mas é muito melhor que este outro sistema. Esse sistema não está falido. E, se Deus quiser, não vamos deixar falir. E é isso que nós precisamos. Se deixar falir, realmente, aí ruim tudo. Vamos torcer para que esses exemplos que o senhor coloca, e com toda a propriedade, pela experiência que tem, que eles se multipliquem, que se mantenham nesse patamar e que, obviamente, a construção possa melhorar. Acho que escolas aqui é um exemplo de melhoria. Sem dúvida, acho que esse é o desejo de todos nós. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu disse no começo que ia faltar tempo, né? A gente pensa que é muito, mas não é, né? Agradeço muito as colocações de vocês. Com certeza o pessoal em casa pôde ter uma noção muito mais clara, muito mais consistente dessa realidade a partir das experiências que vocês trouxeram aqui. Por isso, então, agradeço cada uma das colocações e agradeço você em casa também por ter nos acompanhado. Espero que você tenha tirado bom proveito desse debate e convido você, então, para estar novamente aqui amanhã, às 10h30 da noite, na RDC TV, para mais um programa Cruzando as Conversas. Até lá!